Um estudante de física desejando medir o coeficiente de dilatação volumétrico de uma substância líquida preenche completamente um recipiente de 400 centímetros cúbicos de volume interno com a referida substância. O conjunto encontra-se inicialmente a temperatura de equilíbrio T1 igual a 10 graus Celsius e é aquecido até a temperatura de equilíbrio de 90 graus Celsius. O coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente é γ 4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, sabendo que houve um transbordamento de 20 centímetros cúbicos do líquido, o coeficiente de dilatação da substância líquida é D. No item A ele fala para você que é 2,25 vezes 10 elevado a menos 4, no item B 5,85, no item C 6,25, no item D 6,65 e no item E 1,03 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1. A situação que a gente tem no exercício é a seguinte: eu tenho aqui um recipiente preenchido com um determinado líquido até o limite da borda dele, ou seja, ambos aqui eu posso considerar que tem um volume inicial de 400 centímetros cúbicos, tá? Tanto o meu recipiente quanto o volume do líquido. Eu considero isso porque eu estou falando o seguinte: esse meu recipiente ele tem uma película muito fina, então eu acabo descartando qual que é o volume desse recipiente com a espessura dele. Então a gente pode considerar que tanto o recipiente quanto o líquido tem 400 centímetros cúbicos. Isso aqui estava a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. O que o estudante faz para a gente ali, ele aquece até 90 graus Celsius, então existe a expansão tanto do recipiente quanto do líquido. Dessa forma, quando tem a expansão dos dois, vai acontecer a mesma coisa, ambos vão continuar cheinhos, tá? O recipiente vai passar para um volume V2 aqui, um volume final, e o líquido também vai passar para um volume final, ocupando totalmente o recipiente. Só que, é claro, além disso aqui, houve também um transbordamento que ele fala para vocês de 20 centímetros cúbicos do líquido. Então, além dele ter expandido aqui com o recipiente, ele também transbordou este valor aqui que eu vou chamar de volume do líquido final 2 de 20 centímetros cúbicos. Como eu chamei isso aqui de volume do líquido final 2, eu vou falar que esta parte aqui é o volume do líquido final 1 e ele também é igual ao volume do recipiente, tá? O volume final do recipiente, porque o recipiente ele passou deste volume inicial aqui para este aqui, ele não aumentou além desse aqui. E, é claro, o volume final do líquido, que eu vou chamar de VFL, tá? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a soma deste volume aqui, mais esse volume que transbordou. Dessa forma, o volume final do líquido fica sendo VLF1 mais o VLF2. Isso aqui é o volume final do líquido, certinho? Então agora a gente precisa fazer o quê? Precisamos fazer contas. É claro, eu não vou me ater tanto às contas aqui, principalmente no final desse exercício, porque você tem que saber fazer essas continhas. Elas dão um pouquinho mais de trabalho no final, mas pega um papel e caneta aí e tenta fazer depois por conta própria. Vamos nos ater aqui então às informações do vídeo e as contas que você deveria fazer. O que a gente vai calcular aqui? A gente quer calcular o coeficiente de dilatação do líquido. Dessa forma a gente precisa lembrar, é claro, como fazer essas relações de volumes iniciais, finais, coeficiente de dilatação e variação de temperatura. A equação que a gente tem é a seguinte: a variação de volume de um líquido ou do recipiente vai ser igual ao quê? Vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente ou do líquido, vezes, é claro, a variação de temperatura. Desta forma, eu vou calcular o que primeiro? Eu vou calcular a variação de volume final do recipiente, então eu vou saber quanto de líquido tinha aqui, e é claro, quando eu somar com isso aqui, eu tenho a variação final de volume do líquido. Com o valor do volume inicial do recipiente mais a variação de temperatura, eu consigo descobrir o γ do líquido. Então, dessa forma aqui, para o recipiente, vamos fazer primeiro a conta para o recipiente, depois a gente passa para o líquido. O que a gente tem? A variação de volume do recipiente vai ser o que? ΔVR é igual a volume inicial, a gente sabe que é 400. O γ aqui, a gente tem esse valor para o recipiente, que é de 4 vezes 10 elevado a menos 5. Coloca esse valorzinho ali. E a variação de temperatura é o que? Temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, 90 menos 10. 90 menos 10 é continha fácil de fazer, isso aqui me dá 80. Desta forma, eu tenho valores aqui trabalhados na potência de 10, então eu vou escrever isso aqui como sendo 4 vezes 10 ao quadrado, e aqui como sendo 8 vezes 10. Coloca ali 8 vezes 10 e o outro 4 vezes 10 ao quadrado.
Porque olha só o que eu tenho aqui, ó. 4 vezes 4, a gente sabe que dá 16, e 16 vezes 8, a gente pode fazer a continha, dá 128. Sobrou o quê? Sobrou só as bases 10 ali, ó. Base 10, então, mantenho as bases e somos expoentes. Aqui eu tenho 2, menos 5 e 1. 2 com 1, 3, com menos 5 dá menos 2. Desta forma, eu tenho esse resultadozinho aqui, ó, 128 vezes 10 elevado a menos 2. E agora o que eu vou fazer aqui? Vou abrir esse ΔV como sendo volume final menos volume inicial, desta forma aqui, ó, vamos colocar ali, ó, volume final do recipiente menos o volume inicial do recipiente. Vou deixar só como VI, porque ele também vale 400 para o líquido, belezinha. Então, isso aqui é igual a quanto? 128, que foi o que sobrou da outra conta, vezes 10 elevado a menos 2. Não se esqueça, claro, ó, que esse 10 a menos 2 é a mesma coisa que eu escrever aqui embaixo, ó, 128 dividido por 100. Desta forma, eu já posso colocar isso aqui como sendo 1,28. E é claro, não se esqueça, volume inicial é igual a 400. Eu posso pegar esse valorzinho aqui, que é negativo, vem para cá positivo. Já vou substituir, é claro, isso aqui por 400, então vai ficar aqui, ó, 1,28 mais 400. Conta fácil de fazer também, portanto a gente descobre que o volume final do recipiente é igual a 401,28 centímetros cúbicos. Isso aqui é o volume final do recipiente. Agora o que eu tenho, né? Eu consigo descobrir qual foi o volume final do líquido, porque se isso aqui tem 401,28, sobrou aqui, o que vazou, 20 centímetros cúbicos, é só somar esse valor com esse aqui, de acordo com a continha que a gente fez ali em cima. Então vai ficar o que, ó? 401,28 mais 20 centímetros cúbicos. Continha fácil de fazer também. E a gente vai ter o quê? Que o volume final do líquido, ele é igual a quanto? É 421,28 centímetros cúbicos. Este aqui é o volume, então, final do líquido. Desta forma, então, para o líquido, agora a gente volta de novo para aquele monte de continha ali. E é claro, a gente tem o que nessa conta aqui? A gente tem variação de volume, ou seja, volume final menos o volume inicial. Desta forma, ó, o volume final do líquido, a gente sabe que é 421,28, foi o que a gente acabou de calcular. O volume inicial é 400. Então eu pego o que? Final menos inicial, vai sobrar o que pra gente? Ó? Vai sobrar só 21,28. Coloca esse valor no lugar do ΔV ali, ó, 21,28. Volume inicial, a gente sabe que é 400. 400 já escreveu ali, ó, como 4 vezes 10 ao quadrado, coloca ali como 4 vezes 10 ao quadrado. O gama é justamente o que eu quero descobrir, deixa ele anotadinho ali, é o gama do líquido. E claro, a variação de temperatura a gente também já sabe que vale 80 ou 8 vezes 10. Dessa forma aqui, ó, isolando o gama do líquido, a gente vai ficar com o quê? 21, tá? 21,28 dividido pelo quê? Dividido por 4 vezes 8, a gente sabe que é 32, 10 ao quadrado, com 10 aqui a gente sabe que é 10 ao cubo, então coloca ali, ó, 21,28 dividido por 32 vezes 10 elevado ao cubo. E é claro, quando você realizar esta continha aqui, você vai chegar ao quê? Vai chegar que o gama do líquido é igual a 6,65 vezes 10 elevado a menos 1 graus Celsius elevado a menos 1 também. Portanto, a alternativa correta desse exercício aqui só pode ser qual? Só pode ser o item D de jeans. É claro, não se esqueça, sobrou alguma dúvida, coloque sua dúvida aqui nos comentários, porque sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também. Então eu te ajudo e você acaba ajudando meio que indiretamente outras pessoas. É isso aí então, fico por aqui, bons estudos, beijo nas crianças, quem sabe até um próximo vídeo e tchau!